Foi. Oi, Instagram! Mais live por aqui. Vamos esperar a galera entrar. Eu já separei as perguntinhas de vocês. Quem tiver mais pergunta, hoje vai ser live de perguntas e respostas. Oi, Larissa, Fabiola, Tiane, Bianca, Cris, Regina. Sejam bem-vindas! Hoje tem live, Marlise, Sualda, Celinha, Joana. Que legal ver todas vocês aqui. Hoje a live é de perguntas e respostas, então já comecem a pensar na pergunta de vocês. Oi, Ju! Que bom ter você aqui! Raíssa, Anália, sejam muito bem-vindas. Oi, Fabiola! Ó, já tô com algumas perguntinhas que eu recebi de vocês separadas, porque eu não sei porque a figurinha de perguntinha que eu deixei nos stories hoje não funcionou. Até porque eu mesma pedi pro Dudu testar para ver se estava funcionando, porque ela parecia bloqueada e realmente não estava. Não sei, mas como na live de ontem tinha muita pergunta, eu anotei as perguntas da live de ontem para falar com vocês. E quem tiver pergunta vai poder deixar hoje, tá bom? Pra gente poder falar sobre isso. Pra gente poder falar sobre esses temas aqui. Olha só, tô colando aqui pra vocês. Para quem chegar depois, não estiver chegando agora, não tá me ouvindo, pelo menos vai ter uma noção do que a gente vai falar hoje. Então hoje a gente vai focar em responder as perguntas de vocês, bater papo sobre principalmente os temas missão, autopermissão e autoimagem, tá bom? Então, se alguém tem aí interesse de saber mais sobre esses temas, da gente trocar, eu sempre falo, não gosto de trazer ideias fixas do tipo é assim que funciona e ponto, porque eu acredito que e meu trabalho se baseia muito nisso, que cada pessoa tem suas próprias respostas, né? Mas eu sempre com muita humildade, é claro, tô aqui para compartilhar com vocês como o que eu penso e o que vem me ajudando nessa jornada. Eu já estou anotando aqui que a Marlise pediu para eu contar um pouquinho do início da minha história, como eu comecei a trabalhar a minha missão. Então já estou anotando aqui, comentar um pouquinho da minha história, para a gente falar sobre isso hoje. Pra quem tava na dúvida, eu não sei se eu vou conseguir salvar essa live de hoje, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, mas assim, claro que eu quero salvar, quero poder salvar todas. A minha intenção é contribuir mesmo, não é ficar fazendo live e deixar sumir pra... Não acredito nisso, mas não é por isso. Mas é porque às vezes o Instagram não deixa eu salvar. Às vezes acaba a live, tem um botão de compartilhar às 24 horas, mas não tem um botãozinho de salvar. Aí não tem o que eu possa fazer. Aline, Sheila, Wanda, Cris, Cíntia, Pati, Andréia, Fernandinha, Mara, que legal, quanta gente, Cristi. Vambora, vamos começar. Quem tiver pergunta, por favor, como a Marlise já colocou, coloca a sua pergunta aí, porque eu vou anotando. E aí pode ser que dê tempo de passar pela sua pergunta, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, o tema de ontem, Anália, foi muito especial a live e eu consegui salvar a live de ontem, foi muito bom, muita gente pediu para eu salvar e realmente eu consegui. E vai pro meu canal do YouTube, do Respire Sua Missão, eu aviso vocês quando estiver lá. O tema, eu também respondi as perguntas de vocês, tá? Tinha uma figurinha de perguntas e tinham várias perguntas, e aí a gente falou muito de sagrado feminino, criança interior, muito de amor próprio e autoestima. Então foi basicamente isso, assim, né? Que dá pra gente ficar horas e horas e mais horas falando. Oi, todo mundo que tá chegando, Cida, Érica, Cíntia, Thaís, e vambora, então, vamos falar um pouquinho mais sobre missão. Amor, boa tarde, queria saber só uma coisinha, pode ser para fazer um círculo de mulheres, qual tema poderia abordar? Não entendi muito bem essa pergunta, Cris. Qual tema abordar em círculo de mulheres? Depois explica aí, e aí eu tô anotando aqui
para poder falar sobre isso depois. Aí, se você me explicar melhor, eu vou... Como saber minha missão, a gente vai falar disso hoje, mas já estou anotando aqui. Muito bem, então vamos começar, porque senão eu vou acabar saindo, né? Vai ficar muito tarde para mim e para vocês. Então, uma pergunta que eu recebi de uma de vocês foi: como é que eu faço para separar missão de distração? Ela me explicou. Eu sempre faço questão de olhar os directs e responder os directs de vocês, tá, gente? Então, quem tem uma pergunta mais longa pode me mandar por direct. Só peço que me mande escrito, né? Senão fica muito tempo para ouvir áudio. Missão de distração. Aí ela me explicou que viu no Instagram uma terapeuta falando que muitas das vezes a gente pode confundir missão com distração. Porque a gente está aqui na Terra, então tem muitas distrações, pelo que eu entendi é isso. Então, Fabiane, para você que me perguntou sobre separar missão de distração, o que eu posso te falar é que eu não sei o contexto, em primeiro lugar, eu não sei o contexto, eu não sei do que essa pessoa estava falando. Eu tenho certeza que se ela estava falando algo nesse sentido, fazia muito sentido para ela. Oi, Ju, que bom que você conseguiu, Flavítia. Ótimo ter vocês aqui. Então é isso, assim. Sobre isso, primeiro de tudo, eu não sei o contexto, não teria que entender melhor. De qualquer forma, falando assim, o que me dá a sensação? Eu vou falar da minha sensação, né? Separar a missão de distração. Me dá a sensação de que talvez ela estivesse querendo falar aqui. Muitas vezes a gente se distrai porque a gente está aqui no mundo, né? Vamos dizer, a gente está na Terra. Então, a gente tem milhares, nem milhares, né? Milhões, milhares e milhões de, vamos dizer, distrações mesmo, como, por exemplo, ficar nas redes sociais, sair na rua e ver um monte de propaganda, ligar a TV e ver um monte de informação e tal. Realmente a gente tem muita distração, coisas que distraem a gente. Só que, às vezes, essas distrações são distrações saudáveis, às vezes não. Então, por exemplo, alguém pode trabalhou a semana inteira, hoje é domingo, finalzinho da tarde e tal. Falou assim, vou entrar no Instagram para me distrair um pouquinho. E você, de alguma forma, caiu aqui, né? O universo te trouxe para essa live. Então, alguma coisa você tá tendo aqui que tá fazendo você ficar. E se você tá ficando aqui ouvindo tudo isso, talvez você possa ter entrado para se distrair, mas talvez seja um conteúdo que já te faça pensar alguma coisa que você precisava ouvir, né? Ou refletir alguma coisa que, não sei, tava aí solta e agora tá fazendo sentido, sabe? Então, tudo depende de como a gente encara as coisas, né? Distração. As distrações podem ser saudáveis, eu acredito. Agora, separar a missão de distração, não sei se ficou muito claro. Só que o que me vem é que muitas das vezes a gente acaba ficando tanto na necessidade de achar o propósito da vida, né? Quantas e quantas vezes... Oi, Jane, Lohana, Flávia, Adriana, oi, Dri. Vou falar sobre autopermissão, pode deixar. Acaba que as pessoas ficam tanto na necessidade de encontrar a missão, de descobrir o propósito, que elas estão distraídas, absolutamente distraídas. Porque é como se assim, o propósito e a missão fosse aquela coisinha que quando você encontrar e tudo vai mudar, tudo vai ser bom, você vai ser feliz, os problemas não vão mais existir e tal, e é como se você ficasse procurando isso do lado de fora. Então, na verdade, para mim, isso é muito mais uma distração do que ir em busca da missão. O que eu mais vejo são pessoas buscando o seu propósito, buscando a sua missão e não sendo gratas nem pelo que tem, não se importando de pensar assim, cara, mas se eu tô nessa situação agora que eu não tô feliz, o que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho para evoluir? E para mim, missão tá muito mais relacionada a isso, a essa evolução, né? E você tá no momento presente respirando, né, esse momento presente e vendo assim, caramba, minha alma me colocou aqui nessa situação, né? Por quê e pra quê? Principalmente pra quê? Por quê? Por que motivos? Porque eu tô repetindo o padrão. Porque eu aprendi que o amor não é bom. Porque eu aprendi... Beleza. E pra quê? Pra eu aprender a perdoar. Pra eu aprender a viver mais o momento presente. Pra eu aprender não sei o que lá.
pronto, de repente você já saiu da distração, porque você está tão consciente, tão presente, que você está muito mais perto de estar conectado com a sua missão. Bom, eu acho, pra mim é o que faz sentido, tá bom? Vê se faz sentido pra você, Fabi. Vamos lá. Agora alguém pediu pra eu falar um pouco sobre autopermissão, né? Eu vou falar, já era o tema porque algumas pessoas já tinham me pedido pra falar. Então, sobre autopermissão e dificuldade de, se dar autopermissão. Vanusa, Eloá, Thalita, Caroline, Gilberto, Coralina, quanta gente. Que legal, sejam bem-vindas. Deixem suas perguntas, meninas. Hoje é dia de pergunta e resposta, tá? Sobre esses temas aí que eu fixei. Beleza, então, geralmente a gente precisa, assim, tomar um olhar presente e atento em relação à autopermissão, no sentido de que autopermissão, ou seja, eu me permitir algo. Deixa eu acender a luz para ficar mais claro. Eu me dar permissão de algo, certo? Então, se eu não tô, vamos pensar, me dando permissão para alguma coisa acontecer, ou me dando permissão para me sentir de tal jeito, ou me dando permissão para mudar de carreira e ser bem-sucedida na nova carreira, ou me dando permissão para fazer mais dinheiro, ou me dando permissão para encontrar um amor mais saudável, qualquer coisa. O que eu preciso, em primeiro lugar, pensar? Na qualidade de amor que eu tô sendo capaz de dar para mim mesma. Porque permissão, autopermissão, tem muita relação com amor. Por exemplo, e aí, peraí, vamos só fazer uma pausa que agora me veio à cabeça uma coisa que eu acho importante falar. Oi, Bruna, oi, Tatiane, Lana, Adriane. Vamos tomar cuidado que permissão é de a pessoa, vamos lá, a pessoa dar permissão, seja outra pessoa ou seja assim mesmo, é diferente de ser permissivo, permissiva, tá bom? Tem que tomar um cuidado com isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você dar permissão a você, por exemplo, de ser bem-sucedida é uma coisa. Agora, você ser permissiva do tipo, todos os dias, você durante um mês inteiro, não beber água. Tô dando um exemplo nada a ver. Não beber água porque tá com preguiça é muito diferente. Não fazer um exercício porque tá chovendo todo dia do mês inteiro é diferente, né? Então, eu tô falando dessa permissão saudável. Oi, Juju! Tá bom? Então, sobre permissão, eu quero que vocês façam... assim, né? A minha intenção é que vocês reflitam aqui comigo, né? Não é para dar resposta para ninguém, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Mas quem quiser, a reflexão que eu convido vocês a fazerem é a seguinte. Eu estou sentindo que eu não estou me dando permissão, vamos dizer, alguém percebe aí que não está se dando permissão para ser feliz, permissão para ir melhor na carreira, permissão para crescer como coach, como terapeuta, como psicólogo, que são muitos dos meus clientes, né? E vocês aqui, permissão para sei lá o quê, mudar de carreira, permissão para encontrar sua missão de vida, permissão para encontrar um novo amor, etc. Se pergunta assim, como que tá a qualidade do amor que eu tô me dando? Como é que eu tô falando pra mim mesma e mostrando pra mim mesma com as minhas atitudes que eu me amo, que eu me aprovo, que eu me aceito? Eu tô fazendo isso? Para pra pensar. Hoje é domingo. Começa seu dia amanhã, se você sentir no coração, um diário. Eu sempre falo do diário terapêutico. Ah, boa. Alguém me perguntou essa semana, 2 pessoas me perguntaram essa semana do diário terapêutico, pediu pra eu fazer um post, mas vou aproveitar e falar na live. O diário terapêutico, gente, é uma prática muito especial que tem... Eu vou falar logo para não acabar perdendo, depois eu esquecer e não dá tempo. O diário terapêutico é uma prática de você colocar no papel, colocar no diário suas emoções, seus sentimentos, seus insights, suas reflexões, a partir de um ponto de vista a partir de uma presença, de uma consciência, né, mais elevada, não é só sair se atropelando. Então, você traz uma presença e uma consciência para o momento e aí você escreve sobre o que você está passando, o que você está sentindo, o que você vai estar pensando. E você vai fazer isso
não assim, vamos dizer, para ali para desabafar. Você faz isso também a partir de um ponto de vista, a partir de uma intenção curativa, a partir de uma intenção de cura, uma intenção terapêutica. Então você vai escrevendo no seu diário, se perguntando também, tô passando isso, isso, isso. E para que eu tô passando isso? Você vai lá, reflete um pouco, sente, escreve, e você entra em contato com o seu corpo, com suas sensações, com suas emoções e escreve, tô me sentindo insegura, porque essa semana aconteceu tal coisa, da onde será que isso vem e tal? E aí você começa a colocar para fora ali, se expressar. É muito bacana. Então, quem não faz ainda, eu convido que vocês, a partir de amanhã, segunda-feira, ou hoje à noite já, de repente, aqui já são quase 10 horas, né, em Portugal, mas de repente para quem tá no Brasil é mais cedo, aí já começa hoje à noite mesmo, senão amanhã separa um caderninho, um diário para isso. E começa a colocar suas emoções, começa a colocar para fora os seus pensamentos, seus sentimentos. Isso vai trazer muita clareza, gente. Eu passo isso para as minhas clientes e é fundamental. Oi, Michelle, Elaine, Paty, Luciene, que bom. Cris botou aí. Me formei em alguns cursos de terapias e ainda não consigo atuar. Será que estou no caminho? Cris, essa é uma questão assim que eu trabalho muito. Deixa eu colocar aqui. Me formei, terapeuta, não consigo atuar. Porque ontem também me perguntaram isso e não deu tempo, porque a live deu 1 hora e teve que encerrar, mas vamos ver se hoje dá tempo. Então vamos lá. Sobre a autopermissão é isso, tá? Olha para a qualidade do amor que você está se dando. Porque se você não está se dando tanto amor, você também não vai se dar permissão para ser feliz, para crescer, etc. Mas se você começa a se dar amor, você vai começar a se dar permissão para isso. E olha só que legal, gente. Se você começa a se dar amor e começa a se dar mais permissão para coisas boas na sua vida, você também vai se dar mais permissão para dizer não quero para as coisas que não são boas para você, para aquelas coisas que você não merece. Você vai se dar permissão para dizer isso também. Não, isso eu não aceito, não, isso eu não quero, obrigada, não, isso eu não preciso, sabe? Isso é muito maravilhoso. Mari, Lívia, Camones, Clarice, que legal, Anderson, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, próxima pergunta que me mandaram, bloqueios relacionados à autoimagem. É claro que ficou bem genérico, aí isso eu não consigo entender assim, né? O que exatamente você gostaria, acho que foi a Aninha, que gostaria de falar a respeito. Se a Ana estiver aí, aproveita e compartilha com a gente o que mais específico você quer trabalhar nesse tema. Mas assim, o que me vem? Bloqueios relacionados à autoimagem. Autoimagem, então é a imagem que você tem de você mesma. Se você sente bloqueios, talvez, não sei, dificuldades na sua autoimagem, primeiro de tudo, né, entender o que a autoimagem representa para você. A primeira coisa, a imagem é a primeira coisa que as pessoas veem, né? Inclusive, por exemplo, nas redes sociais é muito comum a gente ver assim tanta imagem, quando conhece a pessoa não é exatamente aquilo que a gente via e tal. E aí a autoimagem é a que você forma, né, tem de você mesma. Agora, se você tem dificuldades nisso e bloqueios nisso, não sei, talvez você... Primeiro, qual é a qualidade do amor que você está se dando? Eu sempre vou voltar nessa pergunta, gente, porque pra mim a base de tudo tá no amor. Tudo tá no amor próprio. Agora, se você está com dificuldades muito grandes, muito intensas na parte da autoimagem, primeiro, qual é o tipo de amor que você está se dando? Segundo, quais são as suas expectativas em relação à imagem? O que você pensa sobre isso? Quais são as suas expectativas em relação a como você tem que ser, ou como você tem que se mostrar, ou como você tem que aparentar, tanto para as outras pessoas quanto para você mesmo. Então, será que existem muitas caixinhas do certo e errado? Tipo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. E assim vai. A gente tem que tomar muito cuidado com essas caixinhas, ainda mais que a gente vive numa sociedade, gente, tão numa energia masculina tão forte, a gente falou sobre isso na live de ontem, numa energia masculina tão densa, numa energia masculina tão pesada, porque a energia masculina ela pode ser maravilhosa, ela é maravilhosa. O problema é quando vai pro desequilíbrio, pro exagero, sabe? Quando desvirtua mesmo, perde ali o caminho, o fio da meada do equilíbrio.
E aí acontece isso, muitas vezes sem muita expectativa, porque talvez sua energia masculina esteja muito forte e muito pesada sobre você mesma. Vê se faz sentido. Belo Caldeiras, Clara, terapeuta mágica, Juliana, Nutricida Queiroga, Cláudia, sejam todas bem-vindas. Quem tiver pergunta, deixa aí que eu estou anotando as perguntas de vocês, tá bom? Daia e Cláudia, sejam bem-vindas. A próxima pergunta aqui. Gente, tá fazendo sentido? Porque tô pegando uma pergunta e emendando na outra, mas me avisem, coloquem aí, sobe coraçãozinho, vamos combinar, né? Sobe coraçãozinho se tá fazendo sentido, porque aí eu fico sabendo que vocês estão no mesmo ritmo que eu, estão me acompanhando, sei que deve estar com um delayzinho, mas tudo bem. Sobe coraçãozinho aí pra eu saber que tá fazendo sentido, ou se não tiver, tudo bem também. Bota aí um... Ai, ótimo, que bom. Tá fazendo chuva de coração, ótimo. Sim, muito bom, muito legal. Então tá, Lu, né? Que legal. Vamos lá, próxima pergunta aqui que eu já tenho anotada de vocês, né? Dos directs de vocês, dos stories. Como superar a crença de não ser boa o bastante? Eita, que isso daqui ia ser a noite inteira. Vai, como que resume essa parte? Maria Inês, Jaqueline, Mel, sejam bem-vindas. Não ser boa o bastante, gente, eu acho que é a crença número um no mundo. Já vi a Paulinha Abreu falando isso, já vi a própria Heloise Rey nos livros dela fala isso. E eu, em 3 anos de atendimento, nossa, é muito claro para mim o quanto essa é a crença raiz, assim, de muitas pessoas, o quanto... E como essa foi a minha crença principal também de tantos anos, assim, nossa, como isso mudou, graças a mim, graças a Deus. Não que eu não tenha mais esses meus momentos, é claro que às vezes eles voltam, mas assim, é muito menos do que antigamente e hoje eu sei exatamente como lidar com com eles, né? Mas vamos lá, então como lidar? Vamos falar sobre isso. A Elaine colocou, faz muito sentido, a base de estar bem está relacionada ao amor próprio, tenho percebido isso. Que bom, Elaine. Quem mais concorda aí com a Elaine? Gente, aproveitando, só antes de falar dessa coisa de como lidar com ser bom bastante, só para vocês saberem, porque eu tô vendo que tem muita terapeuta, coach aqui, a gente tá, porque eu não sei se vocês sabem, eu e meu marido, Dudu, que é meu sócio, ele é consultor financeiro de coach, terapeutas, psicólogos e casais, né? Então ele preparou uma planilha para muitas pessoas que querem calcular sua hora de atendimento, quanto deve cobrar pela hora de atendimento e não faz ideia de como fazer esse cálculo. Vira e mexe eu recebo essa pergunta de vocês. Ou então muitas pessoas ficam perguntando umas das outras e calculando de qualquer jeito, enfim, né, com base no mercado e tal, nem sabe de quanto que realmente precisa, do quanto que vale também sua hora. Então sigam depois ele, tá? @gestão financeira descomplicada. Vou deixar aqui nos comentários para vocês anotarem aí em algum lugar ou então sai da live, segue ele rapidinho e volta para cá. Eu tô dizendo isso muito de coração mesmo, porque a planilha é gratuita, inclusive, tá bom? E ele preparou com muito carinho para vocês. Vira e mexe, eu tô pedindo para ele vir fazer live aqui comigo para ajudar vocês, porque cada vez mais o meu público é de coach, terapeutas e psicólogas. Então a gente busca ajudar, porque num mundo que eu cresço, eu quero que todas cresçam comigo, né? Assim a gente vai... O mundo vai ficando melhor, né? Tá bom? Então sigam ele aí, Gestão Financeira Descomplicada, baixem no link da bio dele a planilha gratuita. Vamos voltar então para esse lance de não... Eu lembrei disso porque tem muito a ver com isso, de não ser boa bastante, porque muitas pessoas que eu atendo chegam já tendo feito 1000 cursos, várias formações, certificações, mas querem viver sua missão, mas não estão conseguindo dar esse passo. E aí, quando a gente vai investigando, conversando, descobre que é porque a pessoa não se acha boa bastante ainda para fazer isso. Então, eu vou frisar na palavra ainda. Por quê? Então, é como se um dia fosse ser boa bastante para isso. E é tão interessante, eu amo esse tema. A gente trabalha muito esse tema no Respire Sua Missão como um todo, né? No coaching, na terapia, nas imersões presenciais. Porque... Então, não ser bom bastante, primeiro, é como se existem
é como se existisse uma régua, né? Aqui é bom bastante, aqui mais ou menos, aqui tá longe, aqui impossível você um dia ser bom bastante, sabe? E assim, que régua é essa, gente? Da onde a gente tirou isso? Da onde a gente tem uma comparação do tipo, sabe, isso é bom, isso não é o bastante e tal. Então, primeiro, essa régua imaginária que a gente botou na cabeça não existe. A segunda coisa do não ser bom o bastante é que o que acontece? Quando a gente fica na necessidade de ser bom o bastante, a gente vai buscando. Eu, antigamente. Quem quiser aí tá na turma da vulnerabilidade real oficial aqui comigo, abre o coração aí se também já passou ou se não está passando por isso. E toda vez que alguém abre o coração aqui e é vulnerável, a gente bota, ó, todo mundo bota a hashtag gratidão, porque a vulnerabilidade da pessoa ajuda a gente também a se curar, tá? Então, eu, gente, muito vulnerável, falo pra vocês. Durante muito tempo eu queria ser Buda. Falei ontem, isso na live aqui também. Buda no sentido de achava que eu ia um dia me melhorar pra ser perfeita. E um dia eu não ia ter mais crise, um dia eu não ia ter mais tristeza, um dia eu não... doida, assim, né? Porque como é que vai existir isso e continuar sendo humana? Não existe. Então, esse lance de não ser bom bastante, a segunda armadilha dele é que é como se a pessoa acreditasse, e era o que eu acreditava, né? Que um dia ela vai conseguir. Só que esse bom bastante vira uma perfeição, vira uma pessoa assim, que não tem problema, que sabe lidar com tudo, que nunca fica mal, que não sei o quê. Então, tem esses dois lados. Um, a regra, a comparação, e dois, a parada de chegar um dia a esse lugar de bom bastante que, né, quem disse que é esse o lugar, né? Então, esse é um tema que eu acho que... aí, como superar, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui, mas como superar? É muito importante a gente ter clareza que a gente é humano e que isso faz parte da nossa humanidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, a gente aceitar que a gente vai muitas vezes querer estar melhor e querer ser bom bastante e ainda não se achar. Só da gente fazer esse trabalho de aceitação e de acolhimento, gente, já vai fazer muita diferença, já vai fazer a gente ficar mais tranquila, fica mais relaxada, fica mais leve. E aí, a partir desse espaço de leveza, tranquilidade, mais leveza, enfim, aí a gente vai se sentindo mais segura. E quando a gente vai se sentindo mais segura, o que acontece? A gente não precisa tanto mais ser boa bastante. A gente já se acha boa. Entenderam? Só que essa é uma coisa que, assim, é legal vocês ouvirem, eu tô compartilhando com vocês, mas isso é algo que tem que sentir, gente, tem que sentir na pele, tem que sentir mesmo. Por isso que as minhas imersões, e eu nem tô falando porque vai ter agora, porque não vai ter agora, e a próxima provavelmente vai ser só mais pro final do ano aqui em Portugal, né? Mas essa coisa das imersões eu faço de uma forma muito profunda, o final de semana assim, muito profundo. Por quê? Porque não é uma coisa para entender, é uma coisa para sentir. Então, precisa sentir, não tem muito jeito, sabe? Você pode ler todos os livros do mundo sobre como lidar e como superar não ser bom bastante, mas eu acho que é uma coisa assim terapêutica, um mergulho mesmo que você faz em você, um mergulho de encontro com as suas sombras que vai realmente fazer diferença. Vou dar um exemplo sobre isso. Deixa eu só ver como que vocês estão. Sim, às vezes complicado, mas quando nos colocamos a serviço, vamos nos fortalecendo. Gleice chegou, obrigada, Regiane, gratidão. Isa Cardoso, como superar os pensamentos procrastinadores. Deixa eu botar aqui, perguntinha de quem? Isa. Vou botar aqui para ver se dá tempo da gente fazer, acho que dá tempo de fazer até o final. Gleice botou, Bruna, por favor, me dá uma dica para superar uma rejeição que me levou ao fundo do poço, ainda dói muito. Hoje mesmo eu respondi umas 2 pessoas sobre isso no direct, livros para superar esse momento. Falei com uma amiga no telefone sobre esse momento. Que coisa. Como parar de se sabotar. Vou anotar aqui. E vamos continuar para a gente ir para as perguntas que a gente já tem até agora. Já quero ir para a imersão. Aline, a próxima deve ser aqui em Portugal, mas em janeiro eu volto no Brasil e com certeza vai ter pelo menos uma, talvez 2 imersões no Rio de Janeiro, tá? Então já se programa até lá. Beleza, me pediram para contar um pouco da minha história
Então eu vou resumir, muito resumido, porque a minha intenção aqui é poder contribuir, né, com vocês, e se a minha história puder contribuir, é claro que eu vou ficar muito feliz, mas também não quero ficar me estendendo um tempão para ficar falando disso, tá? Resumindo muito, vai. Nossa, resumindo, vou começar quando eu nasci, porque isso faz toda a diferença, mas eu vou realmente, não se preocupem que eu vou falar bem rápido sobre isso. Ai, que bom, Aline! Então, show, você já mora em Lisboa, a gente tá pertinho, daqui a pouco rola. É, Desculpa, eu entendi porque, na verdade, 99, acho que hoje 98% que me segue é do Brasil, tá, Aline? Mas que bom que você mora por aqui. É, então, bom, eu sou adotada, eu nasci em Fortaleza, a minha mãe e o meu pai me adotaram, eu tinha 20 horas de nascida. E a minha mãe, desde que eu era bebezinha, muito bebezinha, minha mãe já me contava a minha história, né, de vida mesmo. Me contava a minha história, me contava da adoção e tudo mais, mas ela nunca soube muito da minha história biológica. Então, ela não tinha muita informação e tudo bem. Ela passava o que ela sabia e o que ela podia, né? Bom, isso. Aí só um pouquinho mais sobre isso, assim, minha família, graças a Deus, é uma família maravilhosa, eu brinco, né, assim, a minha mãe falava isso quando eu era pequena, você nasceu com a bunda virada pra lua, e eu realmente brinco que eu realmente nasci, sou muito sortuda, me sinto muito sortuda e muito abençoada por ter a minha família maravilhosa. Beleza, corta, tudo bem, cresci, claro, né, questões de infância, adolescência, todo mundo tem, enfim, quem não tem. Quando eu tinha 16 anos, eu senti necessidade de fazer terapia. Peraí, só um aqui da minha tela. Pronto. Eu senti necessidade de fazer terapia. Mas nem foi uma necessidade tipo assim, ai, tô triste, preciso fazer terapia. Não, era uma coisa assim, caramba, deve ser tão legal a gente, sabe, se conhecer profundamente e tal. Eu quero fazer terapia. E aí eu falei com a minha mãe, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, muito cabeça aberta e tal, ela achou que eu tinha mesmo era que estudar, que fazer terapia nada e tal. Mas como eu era muito responsável e tal, enfim, ela confiava muito em mim, confia muito em mim. Eu lembro que ela falou algo mais ou menos assim: quando você tiver uns 18 anos, você vai ser adulta e se você quiser, você vai atrás e faz. Tipo assim, pra não depender dela. Beleza. Quando eu fiz 18 anos, eu lembro que em janeiro, eu sou capricorniana, então mega determinada, né? 12 de janeiro, meu aniversário, logo depois, menos na mesma semana, eu acho, eu procurei terapia pelo meu plano de saúde e comecei a fazer terapia com 18 anos. A partir dali, o mundo se abriu, assim. Eu percebi claramente que aquela busca quando eu tinha 16 anos, né? Aquela busca por entender aqui dentro e tal, era uma coisa muito natural pra mim, era muito eu. As minhas perguntas que minha mãe falava quando eu era criança, eu fazia umas perguntas assim sobre o céu, sobre o infinito e tal. Eu percebi que isso era muito presente realmente na minha vida. Ai, 16, Capricorniano, arrasou. E enfim, isso foi me movendo, assim, quanto mais terapia eu fazia, mais eu me conhecia, mais era um desafio. Quem faz terapia aí, sendo comigo ou não, bota eu. E a gente sabe que a gente vai se conhecendo e muitas das vezes, gente, é um mega desafio. Porque a gente não conhece só a nossa luz, a gente não conhece, quando eu falo nossa luz, né? A gente não só conhece nossas forças, nossas qualidades, reconhece nossas características maravilhosas, mas a gente também começa a perceber os padrões, a gente começa a perceber o que a gente está repetindo dos nossos pais, ou a gente começa a perceber o quanto a gente está colocando a culpa nos nossos pais, ou no namorado, seja lá em quem for, e que não tem nada a ver com o outro, é só uma projeção nossa. Ó, vários vulneráveis aí colocando, se abrindo, né? E colocando aqui eu. Então, gente, hashtag gratidão às meninas, gratidão pela confiança no nosso espaço seguro e sagrado, gente. Muito bem, então é isso, sabe? Eu comecei a fazer terapia e foi o maior desafio, gente. Foi assim, desafio atrás do outro. Os primeiros anos foram suados e intensos, porque eu sou muito de mergulhar muito profundo, né? Tanto na minha condução como terapeuta, quanto como consultante também, paciente. Dia 12 só nascem pessoas especiais. Você e minha mãezinha só passam paz. Ai, que lindo, Sofia! Gratidão, gratidão a todas, meninas.
Muito bem. Então foi isso, eu comecei a me conhecer, pula. Aí, nesse período era a hora de escolher, né, o que eu queria fazer. E teve uma palestra de comunicação social na minha escola e não teve nenhuma palestra de psicologia. E eu sentia de fazer psicologia, mas eu tinha um monte de crenças mega limitantes sobre isso. Que eu tinha a crença de que a pessoa tinha que ser, nossa, perfeita, ou muito madura, ou, nossa, mil ideias. E ainda tinha a crença de que eu não podia ganhar dinheiro, tanto dinheiro como psicóloga e tal. E eu amo dinheiro, imagina capricorniano que não ama dinheiro, gente. E não só de brincadeira, você tá falando de capricorniano, mas eu amo dinheiro porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu posso fazer o bem no mundo. Ponto final, não tem outro motivo pra isso. Né? E não tem outra. Eu não vejo uma coisa ruim ter dinheiro, muito menos ter muito dinheiro. Só que aí eu acabei indo para comunicação social, eu gostei muito da palestra que teve, do filme que passaram, e fui para comunicação social, fiz publicidade e propaganda, e ali eu já percebi que o meu negócio era pessoas, eram histórias, e eu, no segundo período, conheci a pesquisa e me apaixonei por pesquisa, justamente pela possibilidade de ouvir as pessoas e suas histórias. Então, quase ninguém gostava de pesquisa. Eu lembro na faculdade, quando a gente fazia trabalho em grupo, sempre deixava uma pesquisa comigo, porque eu amava e quase ninguém gostava. E aí eu fiz uma pós-graduação em pesquisa também, comportamento do consumidor e tal, e comecei a estudar comportamento e pesquisa. Comecei a trabalhar com isso. No meu primeiro estágio eu fiquei acho que 4 anos e meio, não, quase 5 anos, alguma coisa assim. Porque eu fiz o estágio, depois eu continuei lá, né? Fui, como é que se fala? Efetivado, se eu não me engano. E fiquei lá, e aí depois surgiu uma proposta para L'Oréal, aí eu fui para L'Oréal e foi muito legal também. Eu fiquei 4 anos, acho que 4 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Enfim, no total acho que soma quase 10 anos. E nessas minhas experiências, o que eu mais sentia falta é assim, eu tinha a parte da pesquisa, tinha a parte de estudar o comportamento do consumidor, tinha a parte da troca, mas tinha muita parte de ficar no computador fazendo um relatório o dia inteiro de tudo que eu tinha pesquisado. E o que eu queria não era estar no computador fazendo um relatório, eu queria estar com as pessoas. Se eu pudesse só pesquisar e outra pessoa fizesse o relatório, seria até legal, mas não dava. Então eu sentia muita falta disso. E ali, o desenvolvimento pessoal continuou fazendo parte da minha vida. Eu tenho livros que eu li, sei lá, em 2008, sabe? Eu tinha 19 anos. Tem livros que eu li em 2010. Eu tinha, 21 anos. Livros de autoconhecimento. Então, isso sempre teve presente desde muito nova. Só que era como se fosse aquela crença comum de que não dá pra trabalhar com aquilo que a gente ama. Eu tinha muito essa crença. E aí, em 2013, gente, o meu pai, em outubro de 2013, meu pai adoeceu. Adoeceu, assim, quase, entre aspas, do nada. Óbvio que nunca é do nada, hoje eu sei. Mas a gente não morava junto, meus pais se separaram, eu era pequena, eu tinha 3 anos. Mas eles eram muito amigos, meu pai me ligava quase todo dia, ou eu ligava pra ele. Minha mãe, muito amiga do meu pai e tal. Realmente, assim, é como se eles tivessem virado meio que irmãos, enfim. A história deles não é meu, né? Isso é uma lição importante, inclusive, pra vocês. E aí, o que aconteceu? O meu pai adoeceu e a minha mãe falando com ele no telefone, percebendo que ele tava tossindo muito, minha mãe falou assim, olha só, ou você vai no hospital, ou eu vou aí, tem que te levar no hospital, né? Minha mãe é dominante pra caramba naquela época. Aí ele foi adoecendo. Então tá bom, foi pro hospital. Nisso, a gente ficou sabendo que ele tava com. Ai, meu Deus, qual é o nome? Nossa, me falta a palavra completamente. Quando a pessoa tá com aquela coisa de gripe muito forte, muita tosse, etc, etc, etc. Eu tô te entendendo, relatórios foi minha vida, nem lembre. Ai, gente, não é tuberculose, Tô tentando falar enxaqueca, mas não é enxaqueca. Enfim, esqueci a palavra agora, depois eu lembro. Eu sei que ele tava muito, como se fosse uma gripe muito forte, vocês devem saber o nome, agora eu não lembro. E aí chamaram a minha mãe foi pra lá, eu fui. Pneumonia! Isso! Caramba, gente, da onde eu esqueci pneumonia? Obrigada, todo mundo lembrou, menos eu.
Obrigada, meninas. É porque depois disso, primeiro que eu fiquei maluca na época, né? E depois disso aconteceu tanta coisa. Porque o que acontece? Ele foi internado e diagnosticado com pneumonia. Só que aí descobriram que ele tava com um problema no. Ih, gente, tô toda travada pra falar do meu pai hoje. O que tá acontecendo? Vou me conectar com ele essa noite. Nos rins, pronto, tava com problema nos rins. E aí o problema era maior do que era pra estar, e aí foi passando para outro lugar, enfim, ele no hospital pegou uma infecção generalizada, né? Teve uma infecção generalizada. E aí foi muito complicado. Na época, em 2013, eu tinha 24 anos. Eu já fazia terapia desde os 18. Eu já tinha mudado de linha terapêutica, enfim, de profissional. Tava indo cada vez mais fundo. E aí eu fui com a minha mãe pra lá, porque ele morava em Minas. E a partir dali, eu posso falar com certeza. A gente foi uma Bruna antes daquilo, uma Bruna depois. Primeiro, já tinha tido uma Bruna antes da terapia, com 18 anos, e outra depois. Mas ali é que realmente virou uma chave que veio a pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque até então eu tinha perdido uma pessoa muito importante, que foi o meu tio Rui, que é o pai da minha prima Lara, e foi muito difícil também. Eu era mais nova. Só que também era meu tio, era mais, assim, a distância física, eu não falava com ele todos os dias e tal. Meu pai era meu pai, então é diferente, né? Por mais que eu amasse muito meu tio. Então, aquilo eu me deparei pela primeira vez de perto com a morte. Com a morte. Cara, aquilo era chocante, assim, como que um dia uma pessoa tá aqui na minha frente, ou então nem na minha frente, mas falando comigo pelo telefone, e umas 2 vezes por ano, todo ano ele ia pro Rio de Janeiro, onde eu morava, ele ficava lá em casa, porque, como eu disse, meus pais estavam muito bem. E como que no outro dia ele não tava? Como que no outro dia o telefone ia tocar, ia ser engano, mas não ia ser ele, ou ia ser outra pessoa, mas não ia ser ele? E foi, assim, muito difícil pra mim, foi muito, muito complicado mesmo. E a partir dali mudou tudo. Mudou tanto, gente, que eu tava no meu terceiro relacionamento, no meu terceiro namorado. E assim, não tava legal. E eu mudei tudo e depois me separei, assim, terminei. Eu tava ainda na L'Oréal e aí eu comecei mais bravamente a minha busca interna por poder ter a coragem. Uma busca nem pela minha missão. Não, pela coragem, porque eu tinha certeza do que eu queria fazer. Eu, desde pequena, com 7 anos de idade, eu ia para a escola da minha tia, que é a minha tia, minha Dinda, né? Que é justamente, que era esposa do tio Rui. Ela tinha uma escola em Fortaleza, onde eu nasci, inclusive. E eu, com 7, 8 anos, nas minhas férias, eu acordava cedo, ia para a escola da minha tia, morava atrás, né? Ia para a escola. E cedinho, 7 da manhã, eu já estava ali com as tias, com as professoras, recebendo as criancinhas pequenas. E a minha tia deixava, eu ficava lá infiltrada, na hora do recreio eu brincava com as crianças, eu ajudava a criança a ir escovar os dentes. Então eu sabia, eu tinha isso de, sabe, de guiar de alguma forma, de ser um canal para as pessoas. Só que óbvio que eu não sabia isso com consciência, mas isso era a minha missão. E depois que meu pai faleceu em outubro de 2013, ficou muito claro para mim que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo com o meu dia inteiro, eu estava desperdiçando minha energia e eu não ia deixar nada assim tão bom e meu pro mundo, sabe? Mas foi um processo bem difícil, gente, bem difícil, muito difícil mesmo. Eu lembro de quantas vezes eu tava na L'Oréal e eu ia pro banheiro chorar, porque, né, eu não queria abrir tanto essa história com todo mundo e tal. Na época eu tava muito frágil. Ao mesmo tempo, assim, aquele meu namorado, ele tinha sido parceiro, assim, eu sou muito grata a ele foi pra lá comigo e tal. Só que não era a pessoa que eu sentia assim, caramba, é a pessoa da minha vida mesmo. Então, bem ou mal, eu não me sentia tão acolhida, tão próxima. Enfim. E a partir dali, ele faleceu em outubro, eu fiquei até dezembro bem mal, bem mal, bem mal, mas assim, fazendo terapia, graças a Deus. Então, se alguém tá passando por um momento como esse, gente, não abra mão de fazer terapia. É muito importante a gente ter um suporte mesmo emocional do nosso lado, mental, emocional, enfim. E aí, a partir de janeiro, gente, é sério, a minha energia mudou completamente. Em janeiro, eu comecei a fazer o meu primeiro curso de programação neurolinguística. A partir dali, eu fiz mais 2. Depois disso, eu fiz o meu primeiro processo. Ah, não.
Isso foi em 2014. Em 2015 eu fiz meu primeiro processo de coaching. 2016 eu fiz outro. Em 2016 eu fiz o PESV, né? Foi o segundo, na verdade foi online, que foi o PESV da Paulinha. E aí eu não é que eu tava pronta no sentido assim, ai, tô perfeita. Não, mas ali eu já tinha mudado muito os meus condicionamentos, os meus padrões da minha necessidade de ser perfeita. Então ali eu conseguia sair. E aí eu comecei a perceber o quão grata eu era por tudo que tinha acontecido. Porque por mais que seja, se alguém tá passando por um momento difícil aqui hoje, gente, começa a pensar assim, cara, daqui a 1 ano, 2, 3 ou 5 que seja, esse momento agora vai ter mudado a minha vida completamente. Esse momento eu vou ter virado, lá na frente eu vou olhar pra trás e falar assim, caraca, ali foi o momento que eu virei a chave. Tá fazendo sentido isso? Meu pai faleceu quando eu tava na empresa também. Caramba, quanta coisa junto, né? Gratidão, minha linda, que história linda. Então, tia Maria Helena, que linda que você tá aqui. Um beijo, meu amor, que saudade. Antes feito do que perfeito, exatamente. Então, ali eu lembro que um dia, se eu não me engano, era isso mesmo, uma terça-feira de manhã, eu acordei cedo, fiz minha meditação, fiz meu Kriya, que é a respiração, né, que eu fazia na época, muito, todo dia. E aí eu tava em... eu fiz minha meditação, aí pra não atrasar, eu fui pra L'Oréal. Cheguei lá um pouco mais cedo, porque eu queria estar tranquila, né? Porque eu já estava certa que eu ia pedir demissão, mas eu não sabia o dia, assim, eu queria que fosse um dia onde eu sentisse que era. E não assim me obrigar, ai, vai ser no dia tal, não, essa meta de coach, vai ser... Não, eu queria realmente me sentir pronta para aquele passo. Assim, conectada para dar aquele passo. E aí eu cheguei mais cedo. Eu acho que tinha uma apresentação nesse dia, eu não lembro. E aí tinha uma salinha onde justamente eu fazia o que eu mais gostava, que era entrevistar as pessoas. Era o campo, né? Era entrevistar as pessoas. E aí nessa salinha, como era mais cedo, eu fiz meu Kriya, né? Minhas respirações. E aí, quando eu acabei, que você medita em 5 minutinhos no final, eu tava em paz, gente. Eu tava tão em paz que eu falei, é hoje. Eu pensei, né? É hoje, caramba. Nossa, eu não sabia. Eu mesma, conversando comigo, não sabia que ia ser assim. Que loucura. Tá bom. Levantei, esperei um tempo para as pessoas chegarem, porque, como eu disse, era um pouco mais cedo. Aí minha coordenadora chegou e eu fui falar com ela. E aí falei com ela, depois falei com a minha gerente, depois falei com a diretora, depois falei com o diretor, na verdade, depois falei com a diretora de RH, enfim, né? Que é uma empresa muito grande, falando de um por um. Então, muito obrigada por sua entrega super inspiradora. Que bom, Marlise, fico feliz de ajudar. Foi você que me perguntou, eu acho, foi? Espero que esteja ajudando, tô falando pra caramba. Então, naquele dia eu sabia, sabe, que não era que eu tinha que sair dali, dar conta e ter que acontecer e tal. Eu sabia que eu ia fazer acontecer, eu sabia que eu estava pronta para aquele passo, eu sabia, porque não era estar pronta de estar perfeita, era estar pronta porque eu queria. Sabe, eu não queria a parte do ego, da necessidade, da comparação do tipo, eu vou fazer isso que vai ser melhor que tá aqui. Não, o tempo que eu passei na L'Oréal foi maravilhoso, o tempo que eu passei na outra foi maravilhoso. Maravilhoso como tinha que ser, não perfeito. Teve um monte de desafio, mas isso também é maravilhoso, que a gente cresce e evolui, gente, na jornada, né? Então foi isso. Esse é um pouco da minha história. Aí, saí, fiz... fiz 2 formações em coaching seguidas, assim, né? Porque eu fiz o Professional e o Advanced. Não é algo que eu recomende hoje, mas enfim, na época eu fiz. Nessa época, eu conheci o Dudu, né? Muito amor próprio me levou a conhecer meu amor. A gente começou a namorar, aí a gente foi muito intenso, assim, a gente tem uma história, assim, que eu acredito muito, né, em outras existências e tal, e ele sente essa energia também muito forte. Então, uma pessoa espiritualista me falou que eu ia conhecer alguém que ia aparecer, não me falou nada de data, mas que ia aparecer e que eu ia ter certeza que ia ser um encontro de tal jeito, inesperado e tal, e que eu ia sentir, e realmente foi assim, porque o Dudu trabalhou 4 anos na L'Oréal, no mesmo prédio que eu, e mais 4 num prédio antes, né, ele trabalhou em outro prédio, depois ele foi para esse prédio, e eu trabalhei mais 4 anos nesse mesmo prédio. Então a gente pegava roleta juntos e tal, e não se conhecia, a gente se conheceu depois na meditação, né, da arte de viver, então realmente era para ser.
E aí, nessa época, foi tudo muito junto, porque eu abri minha empresa, eu saí da L'Oréal, abri minha empresa, comecei a atender minhas amigas próximas e depois, aí a gente foi morar junto, depois a gente casou e a minha empresa foi crescendo, né? Vai fazer 3 anos. O Dudu entrou, né? Ele é financeiro, ele é um ótimo financeiro, graças a Deus. E ele entrou na empresa como meu sócio, então hoje ele cuida de toda a parte financeira e aí a gente foi crescendo assim, por isso que a gente também se juntamos forças para ajudar outras coaches, terapeutas, psicólogas que precisam de ajuda. Bom, é isso. Falei pra caramba, gente. Espero que tenha ajudado. Também fiz curso da Arte de Viver, que legal, Marlise, é maravilhoso, né? Eu não abro mão. Inclusive, agora eu tô no Airbnb, que a gente se mudou tem um mês e pouco para Portugal. Mas a gente tá no Airbnb por enquanto, mas dia 11 de julho a gente vai pro apartamento mesmo, né, que a gente vai ficar. E é do ladinho de uma Arte de Viver aqui de Lisboa, então tô muito feliz. Que bom, gente. Fez sentido, deu pra... Não nos esbarramos na catraca, olha só que doideira. Não aconteceu, nos esbarramos na Arte de Viver. Eu acompanhei um pouco essa história linda como sua manicure. Ai, que lindo! Saudade de você, minha linda. Muito bom. Sofia é minha manicure, minha amiga especial lá do Rio. Não abro mão. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou estar lá com você. E é minha conterrânea de Fortaleza também, né, Sofia? Gostaria muito de me reencontrar. Pois é, Eli, isso é possível, muito possível. Deixa eu ver o que eu não abordei ainda. Alguém no começo hoje botou a pergunta: que tema abordar círculo de mulheres? Depois eu acho que eu entendi. Eu vi que você colocou aí uma explicação do tipo, como que você quer trabalhar, né, com círculo de mulheres, se eu não me engano, é isso. E aí você me perguntou que temas abordar num círculo. É isso? Bom, se foi isso, eu sinto que se você está com vontade de conduzir círculo, provavelmente essa resposta já está dentro de você. Talvez eu acho só que você precisa acessar essas respostas. O que você quer abordar? Estou procurando aqui, mas não achei. Sim, que linda, Sofia. O que você sente no coração de abordar? O que você gosta de falar? O que você sente que te renova? O que você sente que o grupo que vem até você também vai te passar alguma energia e você vai sentir essa energia e vai poder contribuir? A cada imersão, gente, é uma coisa de louco, porque eu tenho um planejamento, é óbvio, tenho uma estrutura, né? Não sou doida. Mas quando chega na imersão, eu sinto o grupo, eu sinto a energia do grupo. Às vezes, do nada, vem uma... Não é do nada, né? Deus me livre. Mas às vezes vem uma coisa nova e eu faço, eu conduzo. Às vezes vem uma coisa que eu não tinha colocado, tinha pensado em colocar, não coloquei, não ouvi minha intuição e aí chegou lá, era pra colocar e eu pego e faço. Porque cada grupo também vai te mostrando a necessidade dele. Então, acho que quanto mais você estiver conectada com o seu sagrado feminino, mais você vai conduzir bem os seus círculos. Bem assim, não bem de performance, mas bem no sentido de você se sentir bem conduzindo o seu círculo, tá bom? É isso que eu penso assim. Me formei terapeuta e não consigo atuar. Tô vendo as perguntas, tá, meninas? Eu vou colocar aqui depois porque eu não sei se vai dar tempo, senão eu volto aqui e pego as perguntas de vocês que estão chegando aí. Como isso é comum, gente? As pessoas se formarem em terapeutas, coaches, etc. e não conseguirem, até não se darem a permissão de atuar. E por que eu falo isso, né? Não se darem a permissão? Porque muitas vezes a pessoa está justamente naquela crença de que ela tem que ser melhor. Para ela atender alguém, ela tem que ser melhor que alguém. Para ela atender alguém, ela precisa já ter chegado ao nível de 100% de sei lá o que naquilo. Pra ela atender alguém, ela tem que ser perfeita. Pra ela atender alguém, ela não pode ter problema. Esquece. Você nunca vai atender se ficar assim. Porque você é humana e é isso que é mais lindo em você, isso que é mais lindo em mim, sabe? Então, nesses 3 anos, o que eu posso contribuir? Juro, assim, por tudo que é mais sagrado, de coração para coração, o que mais faz diferença para atender? Eu estar em processo. Eu olhar para as minhas sombras. Eu olhando para as minhas dores, eu acolhendo os meus desafios, eu olhando para as minhas forças, minhas qualidades, para minha luz e dando tapinha nas costas, dando um abraço, falando: arrasou, maravilhosa, parabéns, você foi verdadeira, você foi íntegra na live hoje, eu tô muito orgulhosa de você.
Eu indo no espelho falando, eu amo você, eu te amo, olhando no meu olho falando assim, você é maravilhosa, sabe? E tem dia que não dá vontade? Tem. Mas aí tudo bem, a gente acolhe que não tá com vontade, não faz forçado, e no outro dia a gente faz. A não ser, é claro, aquelas pessoas que estão com algum transtorno de ansiedade, depressão e tudo mais. É claro que é importante pedir ajuda, tá, gente? Eu tô falando isso, mas eu também não sou maluca. Tem gente que não consegue fazer isso sozinho, então é porque precisa de ajuda, tá bom? Se é o seu caso, você não tá conseguindo fazer sozinha, não se force, você não é errada de não estar conseguindo fazer, você não é inadequada por não estar conseguindo fazer. Procure ajuda. Se estiver sem dinheiro, procure a faculdade de psicologia mais perto de você e procure saber se nessa faculdade de psicologia que geralmente isso acontece, eu nem sei se, eu acho que é lei, não sei, mas procurem se informar porque tem estudantes que atendem, porque eles precisam disso como um estágio. Então, com certeza ali é melhor do que estar sozinha, entende? Então, e tem estudantes que são maravilhosos, tem muito estudante da faculdade ainda que é melhor do que muito profissional formado, né? Inclusive, tá bom? Então procure ajuda. Vejo muito isso, quer só fazer doação, nunca tá pronta. Lu, ó, qualquer dia desse a gente vai ter live com a Lu, viu? Luciana Tucci, podem seguir ela que já a gente vai marcar uma live juntas pra vocês. Quero muito aprender a lidar com minhas emoções, dói a alma, foi o corpo, meu Deus, como é difícil, me ajude. Exatamente. E foi você que me trouxe essa visão. Que bom, Rê, fico feliz. E, gente, tenho sofrido com depressão, síndrome de muitas recaídas, me isolo. Pois é, Eli, que bom que você tá com um psicólogo, isso é maravilhoso. Não abra mão disso, continue, é muito importante, tá bom? Se você tá sentindo conexão com ele, continue. Muitas das vezes, o que eu faço, né, muitas clientes minhas e pacientes são assim, elas têm um acompanhamento com o psicólogo e fazem a hipnose comigo, porque aí a gente vai mais fundo, dá um gás e aí leva pro psicólogo ou pra psicóloga, né, as questões que estão surgindo, é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante. Não vai estar pronta para atuar. Pelo contrário, pensa assim, se você não consegue atuar por causa dessas questões que eu trouxe, se você um dia ficar perfeita e maravilhosa, você nem vai ter empatia com as pessoas que chegarem a você. Porque aí você vai poder, de repente, ficar pensando assim, ai, mas esse problema é tão bobo, ai, mas isso eu já passei, nossa, eu resolvi isso lá em 1900 e bolinha, ai, entende o que eu quero dizer? Então, se você tiver toda 100% perfeitinha resolvida, a última coisa que vai fazer da sua vida é ser terapeuta. Não vai ser terapeuta, porque senão as pessoas vão ficar até traumatizadas de chegar perto de você, né? Então, tem um livro que eu amo, dica de livro top, nunca falei disso aqui, hein? Cartas a um jovem terapeuta. Quem é terapeuta, coach ou quer ser, anota. E quem não é, não sei se assim, não é psicólogo, não quer ser, não sei se faz muito sentido, porque tem muito a ver com quem vai atuar com isso ou quem tá atuando com isso, tá? Mas quem quer ou quem vai ser, coach também, gente, porque a gente precisa também ter esse cuidado, assim. Tem muito coach que fica muito na superficialidade, só meta, e às vezes está passando por cima da necessidade da pessoa real, né? Então é bom o coach também saber a hora de encaminhar para um terapeuta, então por isso que vale a pena a leitura. Beleza, então Cartas a um Jovem Terapeuta é uma leitura muito indicada. E por que eu falei disso? Que o Caligares, que é um psicanalista maravilhoso, muito famoso inclusive, muito reconhecido, ele coloca assim, que uma das características principais de um excelente uma das características principais que ele procuraria para ser terapeuta dele, então provavelmente um excelente terapeuta, é justamente a característica de... Eu me distraí, porque o Instagram avisou que faltam 2 minutos para a live acabar. E aí eu fiquei pensando, começo de novo para responder as últimas perguntas ou não? Me respondam se eu volto, mesmo que seja por 15 minutinhos. Botem aí nos comentários se eu volto, porque falta 1 minuto e meio para essa live acabar, tá? Se vocês ficarem aí mais uns 15 minutinhos, eu volto. Mas coloquem aí, eu subo um coraçãozinho para saber. Só acabando, ele fala que ele procuraria no psicólogo dele ou no terapeuta dele, ele procuraria uma pessoa que ele claramente visse que não é perfeita, porque uma pessoa perfeita não seria capaz de entendê-lo, né? Faz sentido isso? Então, gente, eu achei sensacional, porque como é que a gente vai estar com uma pessoa que a gente olha pra ela e fica até com vergonha de falar nessas questões, né? De tão perfeita que a pessoa parece ser, não dá. Essa questão que nunca vamos estar pronta foi libertador.
Que bom, Suelen. Volta, volta, por favor, volta. Que lindas. Bom, se vocês vão ficar, então, pera aí que eu vou fechar essa live e vou voltar. Nossa, que perfeito. Tá bom? Vou dar um certinho nisso. 1 segundo, entrem de novo.